Momentos do Corinthians, você sempre foi o cara, se não é o maior, é um dos maiores, sempre passou pela zona mista, sempre deu a cara, sempre falou das melhorias do Corinthians. E hoje, depois de 2017 do Carille, o Corinthians chega a 6 vitórias e um empate. Nós estamos falando de 5, 6 anos, aí o Corinthians volta. O Luxemburgo assume mais vitórias do que derrotas. É um novo Corinthians nesse momento para o torcedor e para as brigas das competições em que está. É muito tempo você passando na coletiva e falando que o Corinthians precisa melhorar, a gente precisa dar a cara, a gente precisa se unir, a gente precisa fazer valer o tamanho do Esporte Clube Corinthians Paulista. Chegou o momento de fazer valer o tamanho do Esporte Clube Corinthians Paulista? Não, cara, eu acho que a gente com trabalho e dedicação, por mais que às vezes as coisas não aconteçam bem, a gente saber o que tem saber o que está fazendo, ter serenidade que está fazendo, por mais que às vezes as coisas sejam difíceis, os resultados não vêm, a gente sabe quando os resultados não vêm, porque aqui no Corinthians a pressão que é. Mas é trabalhar, cara. Eu acho que é pouco ainda, nós temos que continuar, estar feliz por estar nas brigas das competições, estar vivo em 3 competições, estar reagindo no Brasileiro, 2 em mata-matas e essa a gente reagindo no Brasileiro, saindo da situação que era muito incômoda estar ali embaixo, se afastando o pessoal de baixo. Então a gente fica muito feliz, mas tem muito trabalho pela frente, tem que ter humildade, como nós tivemos naqueles momentos lá que a gente estava perdendo, escutar as críticas, respeitar. E agora, como a gente está ganhando, também tem que ter a mesma humildade, continuar trabalhando e não perder o foco. Contra aquele jogador que você foi jogar contra, como em outras ocasiões, mas estando no mesmo barco, estando do mesmo lado, qual a sua primeira impressão do Lucas Veríssimo? É difícil até porque chegou tem 2 dias, ele teve contato com a gente, se não me engano, 2 ou 3 dias, assim, mas tenho certeza que é um grande profissional e nos treinos treinou pouco, até porque nós tínhamos os jogos. Ele extremamente profissional, um cara que foi muito bem no Santos, né? Jogou no Santos, foi bem, foi para a Europa, infelizmente teve uma lesão um pouco grave, um jogador de nível de seleção, e não tenho a menor dúvida que ele vai agregar para a gente, que ele vai nos ajudar aí. Eu acho que é legal quando, e não só ele, né? Todos os jogadores que chegam com esse intuito de ajudar, sim. A gente tá muito feliz com a chegada dele, que ele possa nos ajudar, e como eu falei antes nas respostas, eu acho que a gente não tem os jogadores, tem um grupo. E a gente precisa de todo mundo bem para se ajudar, e eu acho que a gente tem se ajudado, que as coisas têm acontecido e a gente conseguiu as vitórias. Cássio, só para encerrar também com você, com o silêncio da Neoquímica Arena deu para perceber você gritando bastante. Óbvio que faz parte disso tudo, e inclusive você é uma liderança desse time. Falando no pessoal, o Cássio adotou isso como uma postura para ele, essa liderança de elenco. Qual que é a importância do Cássio hoje no Corinthians? Cara, eu tento fazer o meu melhor pelo Corinthians, tento fazer o melhor para ajudar meus companheiros, ajudar a equipe em geral, assim, mas creio que todo mundo tem sua qualidade e tem sua contribuição para o Corinthians. Então acho que é todo mundo junto, não é eu, é nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo, então a gente pensa no coletivo e as coisas têm acontecido bem. Até pelo momento que o Vasco passa, hoje era um jogo que a vitória teria que vir de qualquer maneira? A gente pode pensar assim, a gente tem que ganhar todos os jogos. O Vasco, apesar de estar lá embaixo, uma equipe que vai se qualificar, tem se qualificado, a gente tem acompanhado, tem contratado, então a gente acabou perdendo pontos lá atrás. Nós não podemos mais, independente se nós vamos jogar contra o líder ou contra a equipe que está lá embaixo na zona de rebaixamento. Nós temos que ter o mesmo respeito e a mesma dedicação, e foi o que aconteceu. Quando a gente fez um grande jogo hoje, conseguiu sair com uma grande vitória, uma vitória muito importante, que nos afasta ali da parte de baixo, e a gente já começa a olhar o meio da tabela, já estamos com um jogo a menos também, mas é jogo a jogo. Fico feliz com o momento, são 7 partidas, 6 vitórias e um empate, então nós temos muito a melhorar, muito a crescer ainda, mas ficar feliz com o momento que a gente está vivendo. Cássio, como você vê o momento do Carlos Miguel jogando na Sul-Americana? Você tem um substituto à altura? É normal, né? Jogar no Corinthians tem que ter substitutura. Não só o Carlos Miguel, o Donelli também, quando precisou, jogou muito bem. O Walter, quando estava aqui, jogou muito bem. Não é o Carlos Miguel, o grande goleiro, tem um grande futuro. A gente fica muito feliz por ele estar jogando, até por quando ele chegou e a evolução que ele teve assim. E eu acho que a gente não tem que ser individualista, tem que mexer no conjunto. E com certeza, quando ele joga bem, eu fico muito feliz, porque a gente é uma equipe, a gente é conjunto, então feliz pela evolução dele, feliz pela evolução do Donelli, feliz quando o Walter esteve aqui, entre outros goleiros que jogaram pelo Corinthians. Eu acho que um time vencedor não se faz com 11 jogadores, sim com um grupo forte. Cássio, há 3 meses mais ou menos, era difícil o torcedor acreditar que o Corinthians podia ir longe na Sul-Americana,
podia ganhar a Copa do Brasil e ia sair de perto da zona de rebaixamento do Brasileiro. Hoje já tem torcedor falando que o Corinthians pode brigar não pela Libertadores, mas de repente terminar no meio, ser campeão da Copa do Brasil e ganhar a Sul-Americana. Dá para falar isso hoje? Vou pensar no próximo jogo. Feliz com os resultados, feliz com tudo. Eu acho que a gente saiu dessa situação toda que você falou, porque a gente sempre... o jogo seguinte sempre foi o mais importante. A gente tem que continuar assim. O próximo jogo é o mais importante. Nos preparar bem, ficar feliz com todo momento. Como tu falou, a gente passou por um momento difícil, as coisas aconteceram, mas sempre teve muito trabalho, dedicação, empenho. Eu acho que isso fez a gente melhorar, evoluir, mas a gente não pode se dar por satisfeito e se acomodar. Nós temos que continuar trabalhando, continuar evoluindo e crescendo, e é assim que as coisas têm melhorado. Cássio, qual a importância do... Você está no Corinthians, você já trabalhou com técnicos de diferentes estilos, e aí eu falo tático, mas também no trato com jogadores, na parte emocional. O Luxemburgo vai completar 3 meses agora no Corinthians. O que você aponta como a principal marca do trabalho dele? Acho que a personalidade dele, de ele pegar o Corinthians na situação que pegou, em certos momentos... Como eu respondi na outra pergunta, a gente está num momento difícil e às vezes as coisas não acontecem como a gente queria, e ele está sempre ali junto, dando suporte. É um cara que é extremamente forte mentalmente, é um cara que está sempre pronto para tentar